Aqui na sua Rádio do Bem, na primeira da América Latina. Não é slogan, é realmente história. A jogada de Claro, presentei sua mãe durante todo o mês de maio, tá chegando no finalzinho. Presentei sua mãe sem sair de casa. Acesse claro.com.br/mães e aproveite, é claro. Também na jogada de MRV, seu sonho nos melhores bairros de Belo Horizonte e também em Contagem, Betim, Lagoa Santa, Santa Luzia e Ribeirão das Neves e Universo AGV. Proteção veicular para você. A melhor notícia, acesse universoagv.com.br. A partir de agora, 98 Esportes tem a honra e o prazer de apresentar a todos vocês um convidado mais que especial, atendendo a pedidos, né? A gente já está aí há um mês praticamente fazendo esses programas, essas entrevistas com grandes personalidades da crônica esportiva do Brasil. E entre tantas outras que passaram por aqui, tenho a honra de apresentar Cláudio Karsug. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra mesmo de todos nós aqui, da nossa audiência também, recebê-lo, uma grande figura, um grande analista de futebol e também de automobilismo, mestre Cláudio Karsug. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Everton, muito bom dia a todos os ouvintes de Belo Horizonte, de Minas e por aí afora. Eu que agradeço o convite, é sempre agradável o bate-papo com vocês. Ô mestre, como é que você viu essa questão toda da pandemia, o que levou de problema principalmente para o futebol, na Itália, passou obviamente, isso está no mundo todo, por outros países também da Europa, e agora o centro da pandemia é aqui no Brasil. Como é que você acompanhou toda essa história, principalmente da Itália, pela história, né? Por ser o seu país também? Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa questão e o quanto tá difícil administrar essa situação sem futebol, sem automobilismo, que a gente sabe que são duas das suas grandes paixões. Bom, antes de mais nada, é possível fazer uma previsão, obviamente eu não sou médico, mas de quando isso vai acabar, levando o exemplo da Itália, onde tudo começou 2 meses antes e agora já está acabando. Já desde o início da semana, as medidas de reclusão obrigatória, não foi apenas um convite a ficar em casa, foi obrigado, com a presença até do exército nas ruas, deram certo. Então eu acredito que mais esse fim de maio, junho, em julho, as coisas devam começar a se acertar também aqui. E quanto ao sentido dessa pandemia, eu vejo como se alguém tivesse nos roubado um pedaço de nossa vida. Talvez, para quem tem 20 anos, isso não faça a menor diferença. Para mim, que tem 87, já começa a pesar um pouquinho mais. Não, mas tá com um visual de muito menos que os 87, viu, mestre Karsug? Ó, conosco também, Karsug, Eduardo Panzi, CJ, Alexandre Silva estão no estúdio e também vão bater um papo conosco, meninos. Bom dia, senhor Cláudio Karsug, é o Edu Panzi falando, é um prazer enorme receber o senhor aqui no 98 Esportes. A hora que o senhor deu bom dia, a sua voz, eu falei, Jesus amado, não acredito que a gente está conversando com o grande Cláudio Karsug. E aí, Karsug, eu queria saber do senhor, porque para nós, eu sou mais jovem, estou com meus 40 e poucos anos, falando de Copa do Mundo, e o senhor viveu muitas Copas do Mundo e de perto. Qual que foi o baque para quem acompanhou as duas, a de 1950 e a de 2014? Qual foi o baque pior, Karsug? A derrota em 50 para o Uruguai ou 7-1 em 2014 para a Alemanha? Porque para mim só tem um, mas e para quem viveu as duas? Bom, antes de mais nada, deixa o senhor em paz. Você é meu colega. Aliás, essa é uma das coisas que eu aprendi na Copa de 1950. Em 1950, a Copa era, para mim, que tinha 18 anos de oportunidade, o primeiro grande trabalho de importância. Naquele tempo, o Brasil ficava realmente muito longe da Itália,
e só vieram para cá os diretores dos principais jornais. Eu trabalhava já como correspondente do Corriere dello Sport, então participei do trabalho juntamente com o meu diretor. E aquilo que aprendi naquela oportunidade, eu, um garoto de 18, todos os demais colegas tinham mais de 50, 60, o locutor da rádio italiana, a única rádio estatal que transmitia a Copa, também estava com mais de 60 anos, mas todos me acolheram e me respeitaram como igual. Ninguém, naquele momento, por exemplo, em que havia dificuldade de você falar pelo telefone com a Itália, você tinha que reservar um horário, ficar na fila esperando, ou então Telex, que ainda estava nos seus primórdios. Nunca ninguém chegou e disse: ó, garoto, dá licença que o meu jornal está fechando. Cada um esperava religiosamente e ordenadamente a sua vez. Isso me marcou muito e daquele momento em diante eu sempre trato todos os meus colegas, mesmo aqueles que estão fazendo aqueles trabalhos de conclusão de curso jornalístico e que nesse sentido vêm às vezes me entrevistar, para mim são todos colegas, sem nenhuma distinção, sem nenhuma diferenciação. CJ. O grande Karsug, então a partir de agora só você, o senhor me permita-me chamar de você. CJ que está falando, um enorme prazer recebê-lo aqui. E eu tenho muitas perguntas para fazer sobre automobilismo, sobre o futebol, pelo seu vasto conhecimento, mas eu quero começar por uma, para saber se é uma verdade ou foi apenas mais uma falácia de Milton Neves. Milton Neves, nós estamos durante essa pandemia, Karsug, trazendo muitos convidados, personalidades do mundo esportivo, referências do jornalismo esportivo, assim como você é. E aí eu tava lendo uma oportunidade, o blog do Milton Neves, e nele contava de um encontro seu, mesmo que sem querer, com Adolf Hitler. Isso é verdade ou seria mais uma falácia do nosso merchan? Bom dia. Muito bom dia. Milton Neves é o meu velho e bom amigo há muitos anos. E a verdade mais ou menos se encontra no meio. Se encontra no meio no sentido que naquela oportunidade, em 1939, Hitler veio à Itália para se encontrar com Mussolini e fez uma parada em Firenze. E claramente, para que ele fosse condignamente recebido, sentisse o calor do povo, todos os alunos de todas as escolas, primária, secundária e tal, foram convocados para ir à estação de Firenze, a estação de trem, onde ele desceria do trem, iria se encontrar com as autoridades locais, depois voltaria, pegaria o trem. Então eu estava lá, perfilado, juntamente com todos os meus colegas de escola, e vi o Adolf Hitler passando. Claro, eu contei uma vez, muitos anos atrás, essa história para o Milton Neves. Aliás, uma das tantas histórias que estão registradas em meu livro 50 anos de Brasil, um livro que você pode comprar acessando karsug.wall.com.br/livro e você recebe devidamente autografado na sua casa. Eu vi o Hitler passar. Agora, é claro que ele não me viu. A recíproca fica por conta da fértil imaginação do meu amigo Milton Neves. Ô Karsug, bom dia, é o Alexandre, prazer receber você aqui no nosso 98 Esportes. Eu sei que você teve vontade, né, mas não podia, de jogar um tomate na cabeça dele ali quando você viu ele passar, né? Eu aposto que você teve esse ímpeto. Agora, você sabe da homenagem que você recebe também no Facebook? Tem uma comunidade, né, chamada Karsug Mania ali, com mais de 5 mil membros,
que prestam essa homenagem a você ali como a grande referência do jornalismo esportivo. Como essa referência para os jovens de hoje também, Kassug? Você, né, como disse aí, tá com seus 87 anos e é realmente essa grande referência para essa nova geração do jornalismo, também dos fãs, né, de futebol, de automobilismo que estão chegando agora, que se espelham tanto em você. É uma coisa que deixa muito satisfeito. Significa que todas essas décadas de trabalho tiveram um resultado, um trabalho que sempre foi voltado à busca da verdade, à busca da notícia, às vezes, meio sem querer, à busca do furo, e que me deixa extremamente satisfeito pela opção que eu fiz. Eu, em certo momento da minha vida, tive que escolher entre ser engenheiro e ser jornalista. Cheguei à conclusão que mais ou menos ganharia a mesma coisa, que ser jornalista era muito mais divertido. Então, optei por isso, não me arrependo. Claro, a minha formação universitária me deu possibilidade técnica de compreender melhor toda a engenharia que envolve o automóvel, mas fora disso não tenho nenhum sentido de ter feito a escolha errada, muito pelo contrário, eu fiz a escolha certa. E respondendo àquela outra pergunta inicial, como é que eu senti a derrota de 50, na verdade, eu, mais do que sentir o baque do resultado em si, achei que foi uma clamorosa derrota tática do então técnico Flávio Costa. Porque não pode se esquecer que naquela Copa do Mundo, que tinha um regulamento único, um turno final entre 4 equipes, o Brasil jogava pelo empate. Ora, você joga pelo empate frente ao Uruguai, que é um time que tem na defesa sua melhor arma e no contragolpe a possibilidade de chegar ao gol. Você, aos 2 minutos da etapa complementar, faz 1-0 com friaça. Qual teria sido o raciocínio lógico? E não precisa buscar um técnico retranqueiro para pensar isso, mas apenas a lógica. Você fecha teu time, deixa o time adversário vir, com isso vai abrir espaço. O Brasil tinha um meia lançador maravilhoso como o Jair, tinha na frente homens de habilidade como Ademir, como Zizinho, e certamente teria conseguido não só manter 1-0, como provavelmente ampliá-lo. Aí eu entendo que não foi uma derrota do futebol brasileiro, foi uma derrota do técnico brasileiro Flávio Costa. E eu sinto falar isso, embora tenha dito isso já há décadas, de uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós e não pode apresentar o seu veredicto, ou pelo menos contradizer aquilo que eu estou falando. Senhores, são 9h22. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente continua com o mestre Cláudio Kassug, nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Como disse anteriormente, no início desse papo com o Kassug, é de fato um momento muito especial para todos nós aqui, principalmente pelo que ele representa, né? Não só na crônica esportiva voltada para o futebol, mas também para o automobilismo, e principalmente para o automobilismo, e as pessoas que são apaixonadas por automobilismo estão aqui simplesmente delirando com essa participação do Kassug conosco aqui. Deixa eu falar aqui, falando em automobilismo, eu vou entrar também numa questão próxima, vou falar de motocicleta, de motobilismo é bom. Vou falar aqui sobre a facilidade para você entrar no mundo do motociclismo e conhecer. Por exemplo, você quer entrar no mundo do motociclismo, mas você fica preocupado de por onde começar. Que tal começar de baixo, começar por uma scooter? Se bem que hoje já temos scooters de 300 cilindradas, 400 cilindradas ou até mais. Mas
no Grupo Orange, você vai conhecer as linhas da Dafra e também da Yamaha. Tá lá no Instagram, O2BH Dafra e Yamaha. No Grupo Orange você encontra a X-Max, que é o lançamento do ano da Yamaha. Você tem também a Nel, você tem que é a queridinha N-Max, que é a mais vendida do grupo da Yamaha, com freio ABS. Você também encontra toda a linha de scooters da Dafra. A City com HD 300 eu já pilotei, é uma delícia para pilotar, é fácil, é confortável e é muito veloz. E a Maxim, além de outros modelos. Então você pode começar da scooter que não erra, não tem erro. E aí você vai entrar no mundo das duas rodas com a facilidade que o Grupo Orange oferece a você. Então você vai fazer o seguinte: entre em contato pelo 2512-2200. 2512-2200 é o atendimento online. E aí você pode receber todas as informações das scooters que você, ou da scooter que você escolher, entre eu falei aqui X-Max, mas X-Max mesmo, entre a N-Max, entre a Maxim, a City com HD 300, e aí Yamaha, Dafra, você recebe todo o material pelo seu telefone, e aí escolhe, faz o negócio online e recebe em casa. Agora, se você optar pelo atendimento online, fica à vontade também, mas ligue 2512-2200 e deixe o Grupo Orange realizar seu sonho em duas rodas. É você entrando no mundo do motociclismo através do Grupo Orange. Rápido intervalo, a gente volta já já e segue no papo aqui com o mestre Cláudio Kassug. Até já. 98 Esportes. Muito bem, estamos de volta, 9h27, segunda hora do 98 Esportes da manhã desta segunda-feira, 25 de maio, abrindo a semana, abrindo a programação esportiva aqui da 98, a primeira da América Latina, nos 98.3 e também na 98live.com.br, recebendo na segunda hora mestre Cláudio Kassug. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o livro mestre Cláudio Kassug. Por que mestre? Porque é de fato um mestre e assim carinhosamente chamado pelos colegas da emissora por onde ele passou por longos anos. Aliás, quantos anos de TV e rádio, Kassug, aqui no Brasil? E quais foram as emissoras? É fácil fazer a conta. As emissoras foram apenas duas. Eu comecei de rádio. Eu comecei em 1953 na então Rádio Pan-Americana. Em 57 fui para a Bandeirantes, em 60 voltei para as Unidas, Record e Pan-Americana, e fiquei lá até 2015, quando houve uma reformulação. Eu saí e tive a oportunidade de trabalhar com 3 gerações. Comecei com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, depois com Tuta e depois com Tutinha. E é uma lembrança inesquecível e extremamente agradável que eu tenho disso tudo. Ô Kassug. E na TV, Kassug? Na TV, praticamente, na TV Record, eu tive várias participações ao longo de todos esses anos em que estava na PAN. Tive a oportunidade de apresentar os Jogos Olímpicos de 1960 do Japão. O Darcy Reis estava lá em Tóquio, mandava as fitas, aí o Braga Júnior e eu apresentávamos comentando aquilo que acontecia. Naquele momento não havia televisão ao vivo, então para ver aquilo que acontecia lá era forçoso esperar 48 horas, quando a Record apresentava seus tapes. Depois eu trabalhei também na Rádio Nacional por um breve tempo, na televisão Brasil, e foram todas experiências que foram somando coisas muito interessantes em minha carreira. Ô Kassug, hoje pra gente ter contato com amigos, família, não importa a distância, num clique a gente consegue conversar com qualquer pessoa, com imagem, áudio, em perfeitas condições. Eu queria saber como é que foi lá atrás, quando você resolveu, ou quando pintou a oportunidade de sair daquela terra maravilhosa que é a região da Toscana, né? Para quem
conhece, é um negócio absurdo de maravilhoso. Sai de lá, vem para o Brasil, desconhecido, sem essa tecnologia, essa facilidade, largar a família. Como é que foi naquela época? Eu particularmente, tenho um sonho de fazer o contrário, né? Sair daqui para a Itália, ser correspondente, mas me falta oportunidade, principalmente coragem. Eu queria saber como é que foi naquela época para você viver essa aventura e que se transformou na sua vida. Bom, foi uma aventura, entre aspas, porque eu vim para cá com toda a minha família. Meus pais, meus avós, meu avô materno tinha estado no Brasil em 1800 e nada, juntamente com o irmão dele, tinha posto uma pequena indústria, sobretudo com representação de firmas italianas. Então, o irmão dele tinha ficado aqui no Brasil. Então, quando nós viemos, não era uma coisa, para mim sim, era uma novidade, mas, por exemplo, para minha mãe não era uma novidade, foi bem mais fácil o entrosamento, com alguns casos curiosos. Por exemplo, eu cheguei aqui e minha mãe me botou como professor particular para aprender português. Primeira aula, professor, um velhinho muito simpático, chegou e falou: olha, Cláudia, português é muito simples. Português se escreve como se fala. Vamos fazer um ditado. Tá bom. Bom. Eram 3 porquinhos. Eu escrevi lá 3 T-R-E-I-S. Ele falou: não, mas eu falei 3, não tem o I. O senhor falou 3 com I. Aí cheguei em casa, falei para minha mãe: olha, esse professor não funciona. Aí demos a sorte que eu estava no Colégio Dante Alighieri fazendo o colegial e o professor lá de geografia era um senhor chamado Jânio Quadros. E aí minha mãe contactou e me deu um curso, aulas particulares de português. E se eu hoje falo bem português, me orgulho disso, escrevo bem, devo realmente ao Jânio Quadros. Então, foi a passagem da água para o vinho entre aquele primeiro professor que não funcionava e o Jânio. Muito bom, muito bom. Ô Kassug, o entendedor demais de bola, entendedor demais de automobilismo. Para você, qual foi o maior piloto ou de todos os tempos, ou quem é aquele que pelo menos te mais agradava e chegava à perfeição? Olha, eu faço esse julgamento praticamente a partir do final dos anos 40, 48, 49, quando eu realmente vi a Fórmula 1 iniciar com um sentido profissional, porque como garotinho eu era levado pela mão de meu pai para Monza para ver o Grande Prêmio, ou então ficava lá perto da cidade de Arezzo, onde nós morávamos, para ver a passagem das 1000 milhas. E, claro, meu ídolo de criança era Tazio Nuvolari. Mas, numa análise racional, o melhor piloto que eu vi foi o argentino Juan Manuel Fangio. E por uma razão muito simples. Todos os pilotos, sem nenhuma exceção, quando ganharam seu campeonato mundial, tinham sempre o carro melhor. Isso aconteceu com Fangio nos seus primeiros 4 títulos. Mas o quinto, o de 1957, ele tinha uma Maserati 250F que era inferior à Ferrari. E a Ferrari não tinha apenas um piloto, tinha um trio de pilotos muito bons. E ele conseguiu vencer, popularmente se diria, no braço. Venceu porque realmente era o melhor e foi o único na história do automobilismo a ser campeão mundial sem ter o melhor carro. Que memória, que memória. Isso aqui é história viva, hein? No 98 Esportes hoje, hein? Ô Kassug, e já que você respondeu sobre, né, a sua reação na Copa de 50, como que foi lidar com aquilo tudo, eu te pergunto então como que foi a sua reação naquele 1º de maio de 1994, né?
quando a gente perdeu o Ayrton Senna aqui no, né, o grande ídolo brasileiro, pelo menos recente aí da Fórmula 1. Como que foi cobrir e fazer parte daquilo, né? Como que foi o ambiente, né, vivenciando aquilo tudo de perto, Karsug? Esse foi um furo realmente doído. Eu tive dois na minha vida jornalística igualmente doídos. O primeiro, muitos anos antes, eu estava na Bandeirantes e o meu amigo Christian Heinz, popular Bino, era um piloto de grande qualidade, corria nas 24 horas de Le Mans. Eu então tinha pedido para o pessoal que ficava naquele tempo era o Telex, digo, olha, toda vez que tiver uma notícia das 24 horas, me traz aqui no estúdio, de uma tarde esportiva. Aí, a uma certa altura, abre a porta, um cara todo esbaforido, me joga na frente um pedaço de papel, uma notícia de agência, dizendo Christian Heinz morreu. E, na hora, realmente, aquilo foi um baque. Como foi no momento que eu tive a certeza de que Ayrton Senna tinha morrido. E aí foi também um furo, mais na base da coincidência, e quando eu vi que Ayrton Senna foi retirado do carro com o lençol, como se costuma fazer na Fórmula 1, levado para a ambulância, o Nilson César estava lá em Imola irradiando, ele continuou irradiando, eu estava fazendo os comentários daqui, eu liguei logo para o meu chefe no jornal do qual era correspondente, La Stampa em Torino. Eu falei, escuta, como é que é? Ele falou, olha, fica na linha que eu estou conseguindo falar com a doutora do pronto-socorro, onde estão levando o Ayrton Senna. Eu fiquei na linha, depois de poucos segundos, entrou essa médica falando, olha, encefalograma piano, encefalograma plano. Aí não precisava ser médico. Eu falei, olha, muito obrigado, tal, deixa eu dar logo a notícia. Aí chamei Nilson, Ayrton Senna morreu. Não, mas como, não sei o quê, Deus, tal, e coisa, aquela parte que fazia parte, digamos, da irradiação. Aí eu insisti, Nilson, Ayrton Senna morreu. Eu vi a médica dizer encefalograma plano. Encefalograma plano, não precisa ser médico para saber que ele pode ter ainda alguma atividade vital de algum órgão, mas ele já morreu. E aí acabou a história. É uma história que foi marcante, triste demais para todos nós aqui. Mestre, eu vou chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco aqui no 98 Esportes. E eu quero perguntar mais sobre automobilismo na volta, que a gente sabe o quanto marcou sua carreira também o automobilismo, parte dessa história contada agora, inclusive, nesse fatídico dia da morte de Ayrton Senna. Deixa eu falar da Fox Racing Brasil. A Fox Racing Brasil, para quem... Eu falei aqui de motobilismo, né? A gente achou estranho esse termo, mas ele existe. E quando eu falo de motocicleta, quem tem uma simples motocicleta para o trabalho, ou quem é um grande admirador de motos, seja ela off-road, on-road, para você que gosta de simplesmente pegar uma estrada, ou para você que curte fazer uma trilha, motocross, você que é da bike também, que curte fazer BMX, mountain bike, você já conhece a Fox, sabe do que eu estou falando, sabe que a marca é líder mundial em design para esportes de ação e é no mundo todo, de ponta a ponta, só dá Fox Racing. E tem a linha Lifestyle também, que você compra no mesmo site, foxracing.com.br, foxracing.com.br. Então, eu sugiro que você, principalmente agora que a temperatura caiu, estamos vivendo aí uma época de frio, vai cair ainda mais a partir de amanhã, com mínimas até de 6, 5 aqui na nossa região. Então, meu amigo, corre lá para o foxracing.com.br, acessa, faz a sua compra. Lembrando que quando você fizer a sua compra, acima de R$ 199,90 no foxracing.com.br, não tem frete, você não paga frete. E na hora de fechar a sua compra, seja de equipamentos
para o seu dia a dia, para você usar pilotando a sua moto, ou para você que curte aí trilha, mountain bike, você que curte BMX ou motocross. Botas, macacões, luvas, capacetes, equipamento de proteção, óculos, a linha Lifestyle com moletons, bermudas, camisas, com os bonés, mochilas e bolsas de viagem. Você, quando fechar sua compra, na aba desconto, você digita Everton, com H, Everton. E aí, você de quebra vai ganhar 10% de desconto no foxracing.com.br. Portanto, aproveite, tá lá te esperando. Faça a compra e seja Fox você também. Bom, vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente segue na volta com o mestre Cláudio Kassug nesta manhã, abrindo a semana, abrindo a programação esportiva aqui da 98, a primeira da América Latina. Até já. 9h44, estamos de volta, 98 Esportes aqui na reta final, último bloco com o mestre Cláudio Kassug, nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Ô mestre, a gente sabe que o automobilismo é uma grande paixão, aliás a filha Cláudia também escreve sobre carros, daqui a pouco vamos falar desse assunto, mas eu queria te perguntar sobre motociclismo, sobre motos, que é um assunto que você também conhece e domina. O que representa, eu falo aqui todos os dias da Ducati, né? Porque os nossos patrocinadores aqui, O2BH Ducati, o que representa a Ducati na Itália? Porque aqui a gente, obviamente, sabe o tamanho dela, mas o que representa a Ducati na Itália, especificamente, mestre? Representa o supra-sumo, aquilo que de melhor existe na indústria motociclística. E não é sem razão que quem tem fala com orgulho: eu tenho uma Ducati, porque significa ter efetivamente o melhor. E aqui no Brasil foi muito gozada a chegada nossa ao motociclismo. Nós estávamos em 4 rodas, aí o Gigonetto, que era o representante de uma montadora, chegou lá e falou: olha, quem quiser fazer um curso para tirar carta de motociclismo, estamos abertos, temos o nosso curso. Aí todo mundo falou: quero. Todo mundo se inscreveu. Aí começaram as aulas, um dia um não foi, outro dia outro disse que não podia mais. Resultado da história, no fim do curso só estava eu. Fui fazer exame, graças a Deus passei, eu tinha aprendido direitinho a andar de moto, e aí comprei uma moto. Só que depois eu cheguei a uma realidade. Eu moro aqui em São Paulo, a 2 quadras da Avenida Paulista. E, infelizmente, no Brasil, não tem uma noção muito certa de moto. Aliás, eu divido as categorias. Tem motociclista e motoqueiro. Motociclista é o cara consciente, é o cara que chega no farol vermelho e para, é o cara que não se intromete entre um caminhão e um carro porque sabe que tem um ângulo cego em que um dos dois pode não vê-lo e pode bater, machucá-lo. E se você está numa moto, você cai, você certamente se machuca. Se você está guiando um caminhão, não te acontece absolutamente nada. Então isso me fez desistir de usar a moto. Mas eu ainda tenho muita saudade da moto, do sentido de liberdade que ele dá, tanto que um dos meus sonhos, se um dia eu morasse em outra cidade, numa cidade de menos trânsito, no interior e tal, certamente teria a minha moto. Seria uma Ducati, claro. Bom, aí tinha que sacar o talão de cheque e comprar, porque realmente a Ducati é o top do negócio. A Ducati para o motociclismo é como a Ferrari no automobilismo. Boa. Ô Kassug, muito se falou da seleção brasileira de 1982, né? E se fala até hoje. E realmente tinha muitos craques. É a primeira Copa que eu lembro, assim, de acompanhar. E engraçado que eu lembro justamente o jogo contra a Itália. Eu estava na cidade de Passos, que é no centro-oeste de Minas Gerais. E aí, num sítio do meu tio, vendo aquele jogo, e foi uma decepção
absurda. Lembro do meu pai, da minha mãe, muito, muito triste, assim. Como é que foi pra você, esse ítalo brasileiro que é e apaixonado pelo futebol, avaliar aquela eliminação de 82 com o Paulo Rossi realmente sobrando, mas com a seleção brasileira que dispensa comentários? Ô CJ, eu queria só emendar uma pergunta para o Cassucci falar também sobre a Copa de 82. Eu queria que o Cassucci falasse um pouquinho da seleção italiana. Muita gente fala daquela eliminação como uma grande zebra, sim. E só o Brasil. Eu assisti os jogos da Itália e era uma seleção que teve muita dificuldade no início, mas era boa, com muitos jogadores bons, qualificados. Eu queria que ele falasse também sobre essa seleção italiana de 82. Bom, então começando pela seleção italiana, era uma seleção que teve muita dificuldade na sua fase de preparo. Os 3 primeiros jogos foram ruins, havia um clima de absoluta desconfiança, mas depois as coisas se acertaram e o time subiu. E sob a batuta de Antonioni, que era o grande número 10 do time, e com a habilidade de artilheiro de Paulo Rossi, o time conseguiu subir até chegar ao título. Com relação à seleção brasileira, eu acho que houve uma falta de humildade por parte do técnico e por parte de alguns jogadores. Se não, vejamos, o jogo decisivo era contra a Itália, o Brasil tinha vantagem do empate. Qual é a lógica? A lógica, aliás, que o Falcão defendeu: vamos reforçar o meio de campo, vamos cobrir bem a defesa, a Itália, precisando do resultado, vai vir para a frente, nós teremos espaço para o contragolpe e poderemos chegar à vitória. E se não chegarmos à vitória, o 0-0 com que começa o jogo nos classifica. Resposta para essa conversa do Falcão, do falecido Sócrates: nada disso. Nós somos o Brasil, nós vamos para cima. Foram para cima e entraram pelo canto. Ô Cassucci, você acha que então que foi um erro tático foi em 50? Uma derrota tática. Uma derrota mais tática em 50. Em 82, a soberba também. Repetido. Em 2014 foi uma derrota tática e da soberba também. Por que foi 7-1, cara? Não, em 2014 reconheçamos que a seleção alemã era bem melhor. Eu acho que o Scolari, meu amigo por sinal, arriscou demais a mandar o time à frente. Ele tinha que ficar com o time bem fechado e ver o que podia acontecer. Tá certo? Que as características do campeonato, a presença da torcida, tudo mais, levavam a uma atitude um pouco mais audaz. Mas quando você sabe que o adversário é melhor, e a seleção alemã era melhor, é melhor tomar cuidado e tentar o contragolpe. Pelo menos eu vejo o futebol dessa forma. Eu também. Agora, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu recebi a mensagem do meu pai, e geograficamente eu já não entendo nada. Centro-Oeste Mineiro é Divinópolis, Sudoeste isso. Que é Passos. Isso. Passos fica no sudoeste de Minas Gerais. Centro-Oeste, aí é a cidade de Everton Guimarães e Alexandre Silva. Ô Cassucci, a gente tá meio que espantado aqui com a sua memória, como é boa, né? Como que, e a gente tá te perguntando, entrou num consenso pra te perguntar qual que é o segredo de ter essa memória fantástica que você tem, de lembrar esses detalhes aí, né, de Copas, do automobilismo. Você falou do Fangio, você falou do Fangio, a gente tava absurdado aqui, como que você lembra? Qual que é esse segredo, Cassucci, de manter em forma até hoje, assim? Olha, não tem segredo nenhum. É ter uma vida normal, se cuidar. Eu faço, por exemplo, musculação com trainer pessoal 2 vezes por semana. Tenho uma esteira em casa onde me exercito sempre que posso. Bom vinho. Normal. Sim, o vinho também faz parte, porque o vinho não é só um líquido. O vinho é também uma comida. Tanto que a diferença de cota que você paga de imposto na Itália e no Brasil é clamorosa, porque na Itália é considerado comida.
então você paga uma cota mínima de 8%. E aqui paga quase 80%. Ô, mestre, você comentou que a Ducati é a Ferrari do automobilismo. A história que se conta, de forma resumida, sobre a criação da Lamborghini, foi exatamente como se contam. Houve uma conversa, meio que um pouco de arrogância do pessoal da Ferrari, e por isso veio o Lamborghini logo depois. Como se conta, e que parte dessa história da criação da marca Lamborghini, com base na Ferrari, que pouca gente sabe, que você pode nos contar. É uma história verdadeira. O Ferruccio Lamborghini, que tem uma fábrica existente até hoje de tratores, de implementos agrícolas, era um cliente Ferrari. Comprava sempre, trocava o carro e tal. Em determinado momento, um dos carros dele apresentou um defeito. Ele foi lá na fábrica, tal, os caras deram um jeito, mas não conseguiram arrumar direito, ele voltou. Na terceira vez, ele falou, pô, mas como é que vocês não conseguem fazer e tal? Aí ficam no dizem, que o Enzo Ferrari teria dito para ele, bom, se você consegue, faz então um troço melhor ao invés de fazer tratores. Ele falou, tá bom, vou fazer. E aí pegou o touro à unha e fez o Lamborghini, que são carros excelentes. Essa é a história verídica da coisa. Quais as outras grandes marcas de veículos da Itália que você admira? Bom, além da Ferrari, tem a Maserati, teve a Abarth, que fazia carros de corrida pequenos, tem a Lancia, que se especializou em carros de rally, foi N vezes campeão mundial de rally, e hoje praticamente são todas reunidas na holding FCA da Fiat Chrysler. Tinha também uma porção de pequenos artesãos que faziam carros esportivos, a Cisitalia, a Stanguellini, mas eram firmas pouco mais que artesanais e que não conseguiram sobreviver ao impacto da modernidade. Que no momento em que você tem uma produção em série, você consegue preços menores de produção, porque você chega num fornecedor, uma coisa é dizer, olha, eu preciso de 100 bielas, outra coisa é você chegar a dizer, eu quero 10 mil. Claro que o preço muda. Você falou de Abarth aí, a Fiat até lançou o Cinquecento Abarth, que é muito conhecido e querido por muita gente, tem um precinho bem salgado, e quem tem o Cinquecento Abarth não vende, né? Tem um carinho pelo carro absurdo. E tem toda uma série da Cinquecento Abarth que você pode, na Itália, escolher o grau de desenvolvimento de potência que você quer. Chega no limite que você tem um carro que é praticamente um carro de pista com 180 cavalos. Agora imagina aquele carrinho que não pesa quase nada, com 180 cavalos, você tem um bólido nas mãos. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao final. Mestre Cláudio Kassug, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o livro e as formas também das pessoas adquirirem seu livro, por gentileza. Bom, a forma de adquirir é você acessar karsug.wall.com.br/livro, você compra, você recebe em casa devidamente autografado. E é um livro que tem uma porção de casos curiosos. Um deles, por exemplo, eu me lembro, faltavam 4 dias para o começo da Copa do Mundo do México. Nós estávamos em León, o último jogo de apresentação no Brasil. Todo mundo, naquele tempo só tinha 3 circuitos para o Brasil, então o circuito nosso era PAN, Bandeirantes e Nacional, Joseval na PAN, Fiore Gigliotti na Bandeirantes e Pedro Luiz na Nacional.
E os comentaristas eram o Mário Moraes, Mauro Pinheiro, meus dois grandes amigos, infelizmente falecidos, e eu. Aí fomos lá, abrimos 1h30 antes, fizemos todo o jogo, mais 1 hora de comentários, entrevistas, tal. Aí acabou tudo, o Pedro chamou o Rio. Alô, Rio, alô, Embratel, como é que foi? Resposta seca do Rio. Não chegou nada. Isso 4 dias antes da estreia da Copa. Eu me lembro que eu olhei para o Mário e para o Mauro e falei, bom, gente, vocês imaginam a estreia da Copa acontecer isso? Felizmente, na Copa tudo deu certo, que o Pedro Luiz tinha todo um jeito. Se você me der mais 1 minuto e pouco, eu te conto essa história. Então, fomos lá, antes, no sábado, o Pedro falou, vem comigo, eu era o chefe, o chofer oficial da firma, vamos lá no estádio. Eu falei, pô, Pedro, o negócio é amanhã, hoje fica quieto, vem comigo, você vai ver. Chegamos lá, onde é estacionamento? O cara falou, é aqui e tal. Bom, nós somos na Rádio Nacional, não sei o que, tá, $10 na mão do cara. Aí, cabine assim, tá, chama o responsável, $50 na mão do cara. Aí, quem é o responsável, o engenheiro responsável? Apareceu um cara, sou eu, tal e coisa, $200 na mão do cara. Resultado do dia seguinte, nós chegamos, estacionamos no melhor lugar, tivemos a melhor cabine, e quando começou a transmissão, esse engenheiro veio falar conosco e falou, olha, a linha de vocês está ótima, mas a linha de retorno tem um pouco de barulho. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar a linha da Tupi que está limpa, dou para vocês de retorno e essa com barulho eu dou para a Tupi transmitir. Aí você que como isso, funciona as coisas. Que coisa, meu Deus do céu. O pessoal que está ouvindo. Essa história e várias outras estão no livro, que é esse daqui, Meus 50 Anos de Brasil. Muito bom. Ó, pessoal, só informando aos que estão ligados que o Twitter do mestre Cláudio Karsug é @Karsug, mas no final é GHI, não é GUI não, muito cuidado com isso. Então @Karsug, GHI no final. O Instagram do Cláudio Karsug também já está na mão, é o @Cláudio Karsug, GHI no final. Então fica aqui o convite também para você adquirir o livro do mestre Cláudio Karsug. Deixa eu só, antes da gente encerrar aqui, falar da AGV e da importância de você se ligar à proteção veicular, porque não adianta ter uma Ducati, não adianta ter um carrão, sair por aí e não ter proteção. Então, meu amigo, notícia boa é saber que com o Universo AGV você roda com seu carro, seu caminhão, sua motocicleta, sem se preocupar na hora das dificuldades. O Universo AGV protege seu carro, protege sua moto e seu caminhão, aproveitando tudo que a vida tem de melhor. E aí você vai ficar tranquilo, vai ficar feliz, vai rodar por aí com a proteção do Universo AGV, que protege contra furto, roubo, colisão 24 horas por dia, auxílio profissional de acordo com o seu plano. Então é o seguinte, fale com o Universo AGV no 3010-5555, 3010-5555 ou no universoagv.com.br, universoagv.com.br. Universo AGV Proteção Veicular, para você a melhor notícia. Mestre Cláudio Karsug, meu abraço, meu respeito, um abraço de todos nós, uma honra ter recebido para esse papo aqui, uma honra mesmo, dos programas mais legais que a gente fez. Sinta-se abraçado por todos, se cuida da família, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um bate-papo absolutamente agradável, espero que possamos repeti-lo futuramente. Um abraço. Ô Everton. Outro pra você. Pois não, Du. Só pra dizer pro Karsug que eu acabei de comprar o livro, eu quero a dedicatória, tá? Eduardo Panzi. Tá feito, Du. Recebê-lo-á. Obrigado. Devidamente autografado. Obrigado. Com o Karsug, o tempo aqui de 50 minutos é muito pouco. Teríamos que ter aqui 2 horas para explorar mais histórias do mestre Cláudio Karsug.